17 horas e 49 minutos, preciso do seu like, você que tá aí na fila, você que tá assistindo a gente. Deixe seu comentário também para quem tá vendo no gravado. A gente vai entrar num assunto agora extremamente polêmico, um assunto que tem dominado as trends do Twitter nas últimas 24 horas. Eu tô falando do Bruno Mendes, mais conhecido como Bruno Baqueta. Baqueta. Baqueta, Baqueta. porque ele está sendo acusado de ter traído a esposa que estava em estado terminal e faleceu no começo desse ano. A Eve, em consequência de uma síndrome rara. O nome tá aí na telinha de vocês, eu não vou ler porque é muito difícil. E o Bruno, gente, ele foi exposto não apenas por uma pessoa, a tal de Luba, mas por várias mulheres na internet que mandaram prints para várias páginas, divulgaram nas suas próprias páginas prints, afirmando que ele tinha traído a Eve enquanto ela estava doente. E os dois têm uma filha juntos, né? Ele ficou viúvo no começo desse ano, em fevereiro, quando ela faleceu em decorrência dessa síndrome. E ele postava, nos últimos meses, várias declarações de amor para a mulher já falecida. Então isso fez com que várias outras mulheres acabassem entrando em contato com ele. E também vários internautas, na verdade, acabaram comprando a dor dele ali, né, de viuvez. Até porque era tão bonito tudo que ele entregava ali em relação à esposa, né? As homenagens que ele prestava para ela. Então tudo isso chamou muita atenção, inclusive da imprensa. Saiu uma matéria sobre os dois na Marie Claire. Ele chegou a dar entrevistas sobre isso, o que eu acho muito interessante, né? Porque ele chegou a conversar com 3 veículos de imprensa e as meninas, inclusive a amante oficial ou principal, também chegou a dizer que o que ele gostava mesmo era de aparecer. Inclusive, ele faz parte de uma banda de rock, daí vem esse apelido de Baqueta, né? Porque ele tocava a bateria, e ele também trabalha com produção audiovisual. Então saiu uma matéria, Tom, no Globo, falando o seguinte, ó, viúvo do Twitter, que viralizou com posts de luto, é exposto por suposta amante e gera debate na web. Internautas repercutiram relação com o luto e responsabilidade afetiva no caso, que ficou entre os assuntos mais comentados da rede social. Tom, eu fiz um pequeno apanhado aqui, tá? Queria saber o que você acha Uhum. dessa situação. Eu vou, antes de passar a palavra para você, só exibir aqui imagens desse casal e também prints, porque a Luba, que é a amante, né, que acabou expondo o rapaz, o Bruno, ela foi para as redes sociais agora há pouco, né, através de uma atualização no Twitter, para falar sobre essa repercussão. Ela falou que chegou em um limite e ela não desejava que essa situação tomasse proporções tão grandes e que as pessoas compreendessem a importância de respeitar as famílias. Porque assim como eu entrei também no perfil de madrugada dos dois, né, tanto da Luba quanto do Bruno, para entender melhor o que estava acontecendo e para entender melhor quem era ele, muitas pessoas também entraram no perfil deles e acabaram indo atrás dos parentes, né? Com xingamento. Você sabe que a internet é tóxica. Então, eu acho que ela não estava preparada para essa repercussão. Muito menos ele, que acabou privando a sua conta após esse episódio aí de exposição na internet, né? Então, ela pediu agora há pouco, há 1h30 atrás, respeito. Ela falou que algumas situações ganham destaque na mídia ou nas redes sociais, só que a privacidade da família foi invadida, causando um impacto imensurável. Bom, foram várias mensagens. Essa é a Luba, achei ela muito bonita, inclusive achei ela bem... Uhum. Tem os vídeos dela no Instagram, acredito que a conta tá privada também, mas acredito que ela poderia ter evitado esse tipo de situação, né? Porque ela mesma se colocou nessa enrascada. Depois eu vi um post dela terceirizando a culpa, falando que ela acabou fazendo isso por conta de uma amiga que falou que era melhor que ela desabafasse nas redes sociais. E o casal também acabou sendo exposto, né? Tanto a memória da mulher falecida, a Eve, tanto também o Bruno, que por mais que seja cafajeste, ele não pediu para toda essa exposição, apesar de ter virado um influenciador e ter surfado no hype ali do luto que ele supostamente estava sofrendo. Acredito que até sofreu, né? Porque a mulher era Uhum. esposa e mãe do filho.
mas eu acho que faltou um pouquinho de caráter ali dele nesses momentos finais da Ivy, tanto que a própria Luba acaba retratando esse tipo de coisa. Passando agora a palavra pro Tom, já deixando minha opinião. Eu acho que tanto essa menina tá errada na exposição e em ter ficado com um cara que ela sabia que tava com uma mulher que tava no leito de morte, e tava com a doença rara. E o próprio cara também, né? Pois surgiram vários prints de outras mulheres falando que ele fazia a mesma coisa que fazia com a Luba na época que a Ivy tava viva. Vai, É Tom. complicado, né? Eu acho que não existe vilão e não existe mocinho nessa história, na verdade, porque isso aí é a vida real, né? Porque as pessoas idealizam relacionamento nas redes sociais como se fosse tudo preto no branco e tudo tão certinho e tranquilo. Eu acho que pode ser que o cara, depois que perdeu a esposa, começou a dar valor para aquilo que perdeu, né? Tem muito disso, né? Às vezes, depois que a mulher morreu, ele falou: Nossa, eu realmente amava ela, começou a se declarar. Mas aí você vê que existe um pinguinho de maldade quando ele pegava coisas que ele mandava para amante para se declarar para a esposa falecida. Então, assim, aí você vê que o cara só estava, talvez ele tenha sofrido, eu acredito que ele tenha sofrido realmente, tenha visto talvez que realmente ela era a mulher da vida dele e tal, mas a partir do momento que ele pega vídeos que ele mandava para amante, para mandar para fazer essa declaração de amor para a esposa morta, eu acho que isso começa a ficar um pouquinho doentio nojento, na verdade, para mim é nojento isso. Eu acho que a maior prejudicada nessa história, com certeza, foi a esposa que faleceu, a Ivy, porque além de ela ter morrido, obviamente, além de ela ter sido traída, ela está sendo exposta e sem poder ter direito de reagir e de responder a tudo isso, né? Eu acho que a Luba aí acabou fazendo uma coisa muito feia, que foi ter exposto essa história, porque a Ivy não pode nem se defender, não se posicionar, e o Baqueta aí mostra que ele é um grande de um covarde, porque começou a tacar pedra nele, o que ele fez? Ele desativou a conta dele. Eu acho que nem homem para se posicionar, para pedir desculpa ou para dar versão dele dessa história, ele foi. Então, eu acho que a única prejudicada realmente é a Ivy nessa história, né? Tem um agravante nessa história toda, é que ele surfava no hype do luto, nas mensagens tão bonitinhas que ele tinha feito para outra mulher, para dar em cima de outras que entravam em contato com ele para prestar solidariedade. Eu acho pesado essa parte aí também. Fora os outros esposas que outras mulheres estão fazendo. Não que eu esteja passando pano pra Luba, tá? Mas eu acho que o principal culpado e quem realmente devia honrar, não só a memória, mas como também a relação que eles tinham enquanto ela ainda estava viva. É o cara, é o Bruno. Eu acho ele pior do que ela. A outra, coitada, eu acho que é alguém que precisa de tratamento psicológico pra deixar de ser tão dependente emocionalmente assim dos outros. Eu entendo que ela tenha ficado muito mal com essa situação toda, deve ter ficado realmente, né? Mas para mim pareceu mais um desejo de vingança do que de desabafo, sabe? Eu acho que ela Também quis se acho. vingar porque ele não ficou com ela depois que a esposa morreu. E aí ficou feio para ela também, né? Nessa situação. Sei lá, acho que ela poderia ter resolvido de outra maneira isso aí, sem precisar expor a mulher que não pode nem se defender. Então, também acho que teve uma maldade na vingança. Eu acho que esse Exposed foi mais uma vingança. Até porque se passaram 6 meses e ele não assumiu. Uhum. E nem iria É, assumir, até porque ele tinha ganhado fama em cima da morte da esposa e tava surgindo um monte de contatinho, gente. pois é. E é complicado porque tem mulher que vê um homem sozinho com uma filha e fala: ai meu Deus, tem uma família pronta ali, sabe? Tô falando de forma inconsciente, tá? Ninguém vai fazer isso de forma consciente, eu acho. Mexe um pouquinho com a maternidade, com os hormônios femininos ali. Então, o que ele devia receber de mensagem, sabe, em vários sites, revistas e tal. Então, enfim, eu acho que é um canalha, né? É um canalha. Selo Nojento, canalha de nojento. qualidade para você, senhor Bruno Baqueta. Bom, pelo menos famoso ele ficou, né? Não sei se da forma como ele É. queria. Ô Tom Henrique, vou te Hum. liberar porque você tem 3 empregos.